Bom, vamos falar de obrigações alternativas. Obrigações alternativas, elas se classificam-se em obrigações simples e obrigações compostas. Obrigações simples, meus queridos amigos, há apenas um de cada tipo de elemento de obrigação. Um credor, um devedor e uma prestação. Ou seja, na obrigação simples, há apenas um de cada tipo dos elementos envolvidos no direito obrigacional. Nos elementos envolvidos na obrigação. Ou seja, um único credor, um único devedor e uma única prestação também. Na obrigação facultativa, né, na parte das obrigações alternativas, quando a gente fala em obrigações facultativas, aí nós temos prestação com a faculdade de trocar uma por outra, segundo a escolha do devedor. Um exemplo disso, o objeto é um só e que eventualmente poderá ser trocado, ou seja, é um único objeto que pode ser trocado por um outro objeto. Obrigações compostas, poderá haver uma pluralidade de objetos dentro desse conceito de obrigações alternativas. Nós temos as obrigações compostas, que poderá haver uma pluralidade, ou seja, um número maior de objetos ou uma pluralidade de pessoas, que são os elementos do direito obrigacional. Aí, havendo pluralidade de objetos, a obrigação poderá ser cumulativa ou conjuntiva, em que será necessário cumprir todas as duas ou mais prestações que tiverem vinculadas no direito. Alternativa e disjuntiva, em que o devedor se desobriga de uma cumprindo a outra, prestação prevista no negócio. Ou seja, quando a gente fala em obrigação cumulativa ou conjuntiva, é necessário cumprir todas as obrigações que estão previstas no contrato, no direito obrigacional. Quando a gente fala em em obrigação alternativa disjuntiva, ou seja, o oposto da conjuntiva, disjuntiva, o devedor, ele se desobriga de uma das obrigações quando ele cumpre a outra, ok? Estando evidentemente previstas no negócio. E aí, continuando em obrigação alternativa, é uma obrigação composta por haver pluralidade de objetos. Ou seja, havendo previsão de mais de uma prestação podendo ser cumprida, caberá a escolha dentre as prestações devidas no pacto firmado entre as partes. Sendo o contrato omisso, nesse aspecto, a escolha caberá sempre ao devedor. Então, sempre que o contrato for omisso, sempre que o direito obrigacional, né, sempre que o instrumento que vincula as partes no direito obrigacional, ele for omisso em relação às prestações devidas por uma das partes, por exemplo, a escolha caberá sempre ao devedor de cumprir, ok? E vamos falar sobre extinção das obrigações. A primeira modalidade de extinção que eu coloquei aqui para vocês é o pagamento. E aí as formas do pagamento. Vamos lá, para a gente entender isso, que é bem interessante, nós já estamos finalizando aí o direito das obrigações. O ordenamento prevê formas indiretas de se adimplir uma obrigação, ok? Pagamento por consignação. Muito interessante. O devedor promove o depósito de uma coisa para se liberar dos efeitos do descumprimento de sua obrigação. O que significa isso? Ele promove um depósito de uma certa quantia e essa quantia serve de garantia caso ele venha descumprir parte dessa obrigação no futuro. Ok? Eu gosto de citar, por exemplo, um exemplo. No direito imobiliário, a caução. A caução é uma das garantias da locação. O que significa isso? Eu vou caucionar uma quantia em dinheiro, ok? E, por exemplo, se eu ficar inadimplente 2, 3 meses do meu contrato de aluguel, aquele dinheiro do calcionamento ele é usado para cobrir, né, aqueles valores que não foram pagos por mim, a pessoa que aluga o imóvel, né? Referente ao valor do contrato, ok? E aí eu botei lá, o objeto de depósito poderá ser tanto um bem móvel quanto um bem imóvel. E tratando-se de dinheiro, a consignação não precisa ser necessariamente judicial. Aí, mais uma vez, é o exemplo que eu botei aí, a questão do contrato de aluguel. No contrato de aluguel, você não precisa necessariamente fazer esse depósito em juízo, né? Você faz a caução numa conta, e aí aquele dinheiro ali, normalmente uma conta oferecida pela imobiliária, e aquela conta ali é utilizada, aquele valor, aquela quantia, aquela soma de dinheiro,
ela vai ser utilizada no caso em que houver um inadimplemento contratual, ok? Pagamento com subrogação. O que significa o pagamento com subrogação? Ocorre uma substituição na relação obrigacional, ou seja, a pessoa vai subrogar para outra. Poderá ser substituído o devedor quando alguém assume o seu lugar, ou seja, eu assumo o lugar do devedor. Também é possível quando o credor recebe o valor do débito e transfere a quem lhe pagou a condição de novo credor. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, eu sou devedor, né, e posso ser substituído por outro devedor, é um pagamento, né, com subrogação. Agora, vamos imaginar que eu sou credor, mas eu vendi o meu crédito para outra pessoa. Eu recebi aquele valor do meu devedor e aí eu tenho a obrigação de remeter aquele dinheiro ao novo credor, aquela pessoa que comprou, que adquiriu o meu crédito, ok? Neste caso, o devedor continua obrigado, porém agora deverá pagar a outrem. Há assim uma extinção parcial da obrigação, meus queridos amigos. Olha só, não uma extinção total, parcial da obrigação que acaba apenas para o credor original, que se satisfez, ok? Então, o credor original que já está satisfeito da obrigação, encerrou. O credor que vai manter, né, que vai se manter no crédito, e que vai se manter com os direitos creditórios, ele vai receber aquele valor. Se ele receber o valor integral, ok, a obrigação está extinta. Não recebendo, ele permanece ainda na condição de credor. É o pagamento com subrogação, né, só para a gente recordar aqui. Tanto poderá haver a substituição do devedor, alguém assume o lugar daquele devedor e paga por ele, ou o credor, que poderá receber o valor do crédito em nome de outro credor, ok? E aí ele passa a ser credor original e o outro credor é o credor propriamente dito. Imputação ao pagamento. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, líquidos e vencidos, a um só credor, tem o direito de indicar qual deles oferece o pagamento, a qual deles oferece o pagamento. Ou seja, havendo mais de um credor e um devedor só, imputação do pagamento. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, ela está presa a uma obrigação de dois ou mais débitos de mesma natureza, líquidos e vencidos, essa é a regra, sempre em valor em dinheiro e vencido, a um só credor, ok? Ele tem o direito de indicar qual deles oferece o pagamento. Então vamos imaginar que um único credor, eu tenho 3 débitos com ele, e eu vou efetuar um pagamento, eu vou dizer qual dos débitos eu estou quitando, qual dos débitos eu estou encerrando. 3 débitos e eu estou pagando um, eu ainda vou ficar devedor de 2 débitos. Mas aí eu já faço meu anúncio e já digo, olha só, eu estou pagando débito tal, débito X. E ainda vou ficar devendo o débito Y e o débito Z, ok? Então, imputação do pagamento é quando você está obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza, líquidos e vencidos, lá para trás, né, a um único só credor. Você tem o direito de indicar qual deles oferece o pagamento, ok? E, evidentemente, meus queridos amigos aí que estão aí estudando, se preparando para o exame da OAB, né, direito das obrigações é uma matéria que tem muita regra, né, muito detalhe, mas só para a gente ilustrar, claro, se você está pagando apenas um dos débitos, é óbvio que você ainda permanece na condição de devedor, ok? Você está dando uma extinção parcial do seu débito, mas não total, ok? Dação e pagamento também é muito interessante e costuma cair na prova. As partes celebram um acordo para substituir o objeto da prestação devida por um outro. Ou seja, as partes celebram um acordo, quer dizer, a dação e o pagamento ela é sempre consensual, né, via de regra consensual, para substituir o objeto da prestação devida por um outro objeto. Então a pessoa entrega, dar alguma coisa em substituição àquele objeto, né, da obrigação. Beleza? Novação. Implica na extinção da obrigação original com a criação de uma nova obrigação. Ou seja, o nome já diz, ó, nova, aqui, novação, nova. Beleza? A extinção da obrigação original
né, ela se extingue com a criação de uma nova obrigação. Ou seja, a pessoa tem um débito, né, e ele paga esse débito criando um novo débito. Eu quero um novo crédito, eu quero cobrir esse valor que eu estou devendo, e aí eu vou ficar devendo um outro valor, uma outra prestação, outros juros, um outro contrato, outras cláusulas, ok? Então, implica-se na novação é isso, né? A extinção da obrigação original, ou seja, a obrigação anterior, com a criação de uma nova obrigação, de um novo contrato que vai obrigar ainda a manter aquela parte vinculada aí a um crédito, a um débito, aliás, com o seu credor, ok? É uma nova dívida, novação objetiva ou real, ou uma nova pessoa, novação subjetiva ou pessoal, ok? E sendo nova dívida, novação objetiva ou real. Via de regra é o que a gente mais vê nos contratos. Ou uma nova pessoa, novação subjetiva ou pessoal, ok? Vamos lá, vamos falar de confusão. Confusão, como o próprio nome já diz, né, é a confusão, deixa confuso. Extingue-se a obrigação porque na mesma pessoa se confundir as qualidades de credor e devedor. Ou seja, uma pessoa tem um débito, né, com o seu credor, empresta o dinheiro, ou ele se torna credor automaticamente, ele é devedor e credor, e a outra parte também é devedora e credora. E nessa troca de favores, nessa troca de contratos, de valores, eles se fundem, né? Se dissolvem, se fundem essa qualidade de credor e devedor. E aí não dá mais para perceber, não dá mais para se notar, né? Se aferir quem é credor de quem é devedor de quem. Ok? Então o que ocorreu foi uma confusão, você não sabe mais, e aí a obrigação evidentemente está extinta, está desfeita. Ok? Remissão de dívidas implica no perdão por parte do credor. O nome já diz, remissão. Remissão, né, perdão. Remissão da dívida implica no perdão por parte do credor. É ato bilateral, né, que exige expressa anuência do seu beneficiado, ou seja, o devedor. Então, na remissão, que é um ato bilateral, né, por incrível que pareça, é um ato bilateral, o credor, ele fala assim, olha, eu vou perdoar a sua dívida. Isso te favorece, isso te ajuda de alguma forma, e a pessoa aceita o perdão da dívida e pronto, a dívida está extinta. E temos também, por fim, a transação. As partes celebram um acordo extintivo, elas transacionam, isso é uma expressão até muito usada no processo civil, um acordo extintivo da obrigação por muitas concessões, com vistas a evitar o risco de uma futura demanda ou para extinguir uma ação já em curso. Quer dizer, exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Na transação, que é uma expressão que a gente utiliza habitualmente no direito processual civil, né? As partes celebram um acordo extintivo da obrigação, né? Com muitas concessões e com vistas a evitar o risco de uma futura demanda ou para extinguir uma demanda já existente, ok? Voltamos mais uma vez àquela expressão, adimplir e inadimplir. Olha lá, inadimplemento. Inadimplemento. Sobre o inadimplemento das obrigações, a responsabilidade é do devedor. Porém, vale as seguintes regras. Descumprida a obrigação, o devedor responde com bens e seu patrimônio. Olha que legal, meus amigos. Vamos lá. Adimplir, pagar. Inadimplir, não pagar. Então, inadimplemento, né, ele é o quê? Ele é de responsabilidade do devedor, é quando o devedor não paga o valor devido e, descumprida a obrigação, o devedor responde automaticamente com seus bens e o seu patrimônio, ok? E além disso, ele vai responder por perdas e danos, incide a aplicação de juros, incide a atualização monetária segundo índices oficiais e, por fim, se houver demanda em curso, também honorários de advogado. Vamos repetir isso aqui para vocês ficarem bem atentos a isso. Muito interessante. Então, além dele responder com seus bens e seu patrimônio, ele também responde por perdas e danos, ok? Juros, atualização monetária segundo índices oficiais e, por fim, honorários de advogado se houver já demanda em curso. A mora, considera-se mora
tanto o devedor que não efetuar o pagamento, como o credor que não quiser recebê-lo no tempo, forma e lugar. Isso é muito interessante porque as pessoas confundem muito, né? A pessoa fala assim, moratória, fala em mora, e pensa que mora é uma conduta tão somente do devedor, né? A pessoa está em mora, está em atraso ou está em débito com o seu credor. Não, o credor que se recusar, né, que se recusa, sem justo motivo, evidentemente, a receber o valor devido pelo devedor, né, e esse valor é no tempo, no lugar e na forma que a lei ou a convenção estabelecer, ele também está constituindo mora, ok? Ele está criando embaraços, ele está criando prejuízos para aquele devedor, então ele também está constituindo mora. Todavia, se a causa de inadimplemento não constitui fato ou omissão imputável ao devedor, ele não incorre mora, ok? Se o inadimplemento não constituir fato ou omissão imputável ao devedor, ou seja, não foi culpa do devedor, né, não constituiu num fato ou numa omissão voluntária do devedor, ele não vai incorrer na mora. Perdas e danos. Vamos entender o que é perdas e danos. As perdas e danos devidos, estão lá no artigo 402 do Código Civil, ao credor, abrangem além do que ele efetivamente perdeu, ou seja, danos emergentes, ou seja, além do que ele efetivamente perdeu, né, inclui-se aí os danos emergentes, e o que ele razoavelmente deixou de lucrar, lucro cessante. Vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente discutir, né? O dano emergente e o lucro cessante, a gente vai até conversar isso um pouco mais adiante quando nós falarmos em responsabilidade civil. São dois institutos da responsabilidade civil. São dois institutos muito interessantes. O dano emergente é o dano propriamente dito. E como o próprio nome já diz, ele é emergente, né? Ele é um dano que ele não é um dano estabilizado, ele pode evoluir. É muito interessante. Então, qualquer uma das formas de dano se caracteriza como dano emergente. O lucro cessante, ele é bem bacana, meus amigos, como o próprio nome já diz, lucro cessante, né, é o lucro que se cessa. É a perda efetiva de algum ganho patrimonial, em razão da conduta do devedor. Na responsabilidade civil, né, a gente até explica da seguinte forma, é a perda, né, do lucro efetivo, né, certo, em razão da conduta ilícita do agente. Ok? Aqui nós estamos falando em razão, né, da conduta do devedor. Né? Estamos fazendo um pequeno paralelo entre o direito da obrigação e a responsabilidade civil. A gente depois vai focar novamente nesse instituto do lucro cessante. Agora, a diferença é que no lucro cessante, meus queridos amigos, o ganho é um ganho estimado, é um ganho que você tem certeza que você vai ganhar. Não é uma mera presunção de ganho, ok? É um ganho efetivo, um ganho que você tem aquela consciência que aquele dinheiro bateria na sua conta, algo desse tipo, ou que você teria aquele patrimônio para receber, ok? Então, o lucro cessante é quando você já tem uma atividade lucrativa, ou, por exemplo, uma atividade laboral, e tem aí uma interrupção desse valor, tá? Pelo prejuízo causado por outrem. Quando se tratar de obrigação de pagamento em dinheiro e em espécie, meus queridos amigos, né, quando se tratar de obrigação de pagamento em dinheiro, deixei grifado aqui, as perdas e danos serão pagas com atualização monetária e abrangerão juros, custas e honorários de advogado. Aqui, especialmente, quando a gente fala em custas e honorários de advogados, especialmente se houver aí uma demanda judicial, ok? Segundo o artigo 405, conta-se os juros de mora desde a citação inicial, ou seja, quando há a citação no processo inicial, começa a contar aí os juros de mora. Cláusula penal implica em uma sanção a ser aplicada a um dos contratantes se ocorrer um determinado fato. Ou seja, ocorrendo um determinado fato no direito obrigacional, impõe-se aí a um dos contratantes uma cláusula, uma penalidade, uma cláusula penal. Quando houver cominação de pena pela inexecução total ou parcial da obrigação, teremos uma cláusula penal compensatória. Ou seja, quando houver uma cominação de pena pela inexecução total ou parcial, ou seja, quando o contrato não pode ser executado total ou parcialmente, nós teremos aí uma cláusula de compensação. Essa cláusula compensatória, essa cláusula penal, ela terá o caráter de compensar qualquer uma das partes que for prejudicada no contrato, ok? Quando, porém, houver mora no cumprimento da obrigação ou
a necessidade de assegurar a segurança de uma outra cláusula pactuada pelas partes, haverá a cláusula penal moratória. Ou seja, havendo mora no cumprimento da obrigação ou necessidade de assegurar, né, a segurança de uma outra cláusula pactuada entre as partes no processo, no contrato, haverá aí uma cláusula penal moratória. Arras ou sinal pode ser estipulado pelas partes que seja dado um sinal, né, uma antecipação do valor. Esse sinal poderá ser em dinheiro ou outro bem imóvel, assegurando que se vá futuramente contratar em definitivo. Ou seja, a arras é uma garantia, o sinal é uma garantia de que você vai futuramente contratar aquele, né, compactuar com as partes lá. Contratar entre, né, o contrato definitivo propriamente dito. E aí, é claro, isso vai se dar conforme a redação da cláusula contratual e a intenção das partes. Nós temos dois tipos de arras, meus amigos. Arras confirmatórias, onde esse tipo de arras não permite que a parte possa se arrepender, e arras penitenciais, né, que possibilita o arrependimento entre as partes. Ok? Bom, queridos, encerramos aí o módulo de direito das obrigações. Vamos falar agora no módulo de contratos.